Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. É com muita satisfação que iremos ministrar a nossa sétima aula. O assunto da nossa aula é Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, Deus de infinita misericórdia, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para fazer, meu Deus, uso da Tua palavra, que tudo Tu possa, Senhor Jesus amado, se fazer presente na nossa vida e na vida de cada irmã que irá assistir, meu Deus, esse vídeo. Toma nas Tuas mãos e fica conosco, eu te agradeço já por tudo. Amém. O tema da nossa aula é Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. Quando falamos esse tema, logo pensamos o que significa reconciliar-se com Deus. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz: Porque Cristo, nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Reconciliar é restaurar a amizade ou a harmonia entre duas ou mais pessoas. Por exemplo, quando velhos amigos resolvem suas diferenças e restauram o seu relacionamento, então nós dizemos que houve uma reconciliação entre ambos, que anteriormente estavam brigados ou estavam com raiva um do outro. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 e 19, Paulo declara: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, nós vemos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se na lição anterior nós falamos sobre o quadro drástico de quando nós, gentios, éramos incircuncisão, Paulo agora usa a expressão adversativa, mas agora dando uma ideia de que algo extraordinário alterou a situação anterior. Em Efésios, capítulo 2, versículo 13, antes do nosso texto áureo, fala: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A cruz foi o lugar em que Cristo fez o sacrifício que uniu judeus e gentios, formando assim um novo povo. Essa lição é uma lição pequena, porque os pontos estão um embutido no outro. O primeiro ponto fala: Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. A parede de separação entre os homens é derrubada. O conceito da lei e dos mandamentos é também um subponto do primeiro ponto e a revogação desses mandamentos. Quando nós falamos esse subponto, a parede de separação entre os homens e a queda dessa parede, significa que tanto literalmente como também figurado, essa parede foi derrubada quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morre na cruz e a parede é derrubada, nós vemos que foi abaixo o exclusivismo e extremismo, e agora temos livre acesso ao Pai. Pela graça, nós somos salvos. Por isso, o primeiro tópico pontua que Cristo desfez essa inimizade, mostrando que a obra redentora expiatória de Cristo retirou essa barreira que existia entre o povo e aboliu as ordenanças que eram agentes dessa inimizade entre judeus e gentios. Em Jerusalém existia uma parede que realmente separava judeus de gentios.
Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros, ou seja, aos gentios. De qualquer lugar, os gentios podiam olhar e observar o templo, porém não tinha permissão de se aproximar dele nem de entrar. Estavam impedidos pelo muro que o circundava, uma barricada de 1,5 metro de pedra sobre a qual estavam colocados alguns avisos entre intervalos, avisos escritos em gregos e latim. Na verdade, esses avisos diziam: os intrusos serão processados, os intrusos serão executados. Paulo, sabendo disso, ele escreve aqui que antes, quando éramos incircuncisão, não conhecíamos a Deus, nós estávamos antes dessa parede, agora a parede caiu, porque conhecemos o poder da libertação de Cristo. Em João, capítulo 8, fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo sentiu na pele o fanatismo dos seus conterrâneos. Imputaram-lhe o crime de profanação por supostamente ter autorizado a entrada no santuário do gentil Trófimo de Éfeso. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 21, do versículo 28 até o 34. Vocês verifiquem aí na Bíblia de vocês. Foi nessa passagem que Paulo é preso. A cidade entrou em alvoroço, arrastou Paulo para fora do templo a fim de linchá-lo. Mas o tribuno estava chegando, então poupou a vida do apóstolo e o prendeu. E ainda conforme está escrito aos Hebreus, não existe mais razão para os gentios temerem a terrível sentença da muralha escrita em grego e em latim, pois agora temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. O outro subponto que tem aqui fala sobre o conceito da lei dos mandamentos e a sua revogação. Salmo 19, versículo 7 fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Para explicar esse ponto, vamos falar sobre a tripartida da lei mosaica, que é a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Essas três fazem parte de uma mesma lei. A lei civil fala dos israelitas como cidadão, como eles irão se reger por essa lei. A lei moral diz respeito aos padrões de conduta. Refere-se à justiça e ao julgamento, de muitas vezes são traduzidas como ordenança. Baseia-se na natureza santa de Deus. E como tal, essas leis morais ou ordenanças são sagradas, justas e imutáveis. Seu propósito é promover o bem-estar daqueles que obedecem essas leis. Já a lei cerimonial são literalmente costumes da nação, estatutos. Essas leis incluem instruções sobre, por exemplo, como fazer o sacrifício, as cerimônias, as festas, regulamentos específicos, como guardar o sábado, a circuncisão, a Páscoa, a redenção do primogênito, as luas novas, tudo isso abrange essa lei cerimonial. Quando falamos em revogação, não que a lei fosse inválida, mas que foi eliminado o legalismo que era utilizado pelos judeus como meio de obtenção da salvação. Essa lei cerimonial não ia ter valor nenhum para os gentios. Agora chegamos no nosso segundo ponto. Pela paz, Cristo fez um novo homem.
Qual o conceito bíblico de paz? De forma geral, a paz é descrita de boas relações. Paz é a ausência de conflito, é um bom relacionamento, é um estado de tranquilidade, é uma qualidade espiritual do cristão. Em geral, nós vemos que essas qualidades estão escritas em várias passagens bíblicas. Quando falamos em boas relações, nós podemos verificar em Atos 24. Quando falamos que é um final de um conflito em Lucas 14. Um estado de tranquilidade nós vemos em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. E uma qualidade que é o fruto do Espírito, quando vemos lá em Gálatas, capítulo 5. O nosso segundo subponto fala Cristo, o motivo da nossa paz. Ou seja, se temos Cristo no nosso interior, no nosso ser, então temos que ter essa paz, essa comunhão, ser aberto à reconciliação, ao perdão. E Cristo, ele nos reconcilia com Deus e também com os homens. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é literalmente a nossa paz. Quando Cristo habita no nosso ser, temos que ter paz mesmo estando numa eminência de guerra. Nosso terceiro subponto fala sobre a nova humanidade formada pela paz. Agora, formando um só corpo, judeus e gentios, desfrutando desta paz. Nós vemos que em Efésios, desde a primeira lição, viemos falando de um corpo chamado igreja, ou seja, Cristo morreu para desfazer a inimizade que havia entre esses povos, judeus e gentios. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo assim através da sua morte, nos trazendo a paz. Essa unidade do corpo de Cristo não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, foi realizada através da morte de Cristo. O único modo possível era que Cristo viesse ao mundo, fosse entregue para morrer por nós, fazendo assim a nossa amizade, reatando a nossa amizade com Deus e a nossa amizade uns com os outros. A partir desse ato, surge uma nova humanidade chamada igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Em Cristo, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoas desfeitas e a etnia e classe social também desapareceram. Não importa a cor, o tamanho, o olho puxado, o cabelo, nada disso importa, pois Cristo nos quer como um só corpo. Aqui há alguns versículos que falam sobre a paz, que é Gálatas 5:22, em que a paz é uma qualidade do fruto do Espírito. Em João 14:23, é a paz que Cristo nos dá, diferente da paz do mundo. E em Gálatas 3, versículo 11, fala que não há diferença. Cristo não faz acepção de pessoas. Não importa se seja servo, livre, se seja bárbaro, se seja circuncisão ou incircuncisão, porque Cristo é tudo em todos. Já chegamos aqui no nosso terceiro ponto, pela cruz, reconciliados com Cristo num corpo. Esses 3 subpontos aqui se resumem a um só. Cristo se fez maldição por nós. Fomos reconciliados pela cruz de Cristo e unidos na cruz em um único corpo. Um sinal de maldição e profunda humilhação era ser condenado à crucificação. O condenado era açoitado com chicotes de várias pontas, acompanhado de chumbo ou ossos. Em seguida, levava a própria cruz até o lugar da sua execução. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas vergonhas e escárnio. Por isso,
era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar de Cristo saber de tudo isso, ele suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Em Gálatas 3:13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos reconciliou pelo seu sacrifício vicário na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Cristo ou a Igreja de Cristo. Em obediência aos planos divinos, Cristo cumpriu a lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão entre judeus e gentios. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez essa inimizade, tornando-nos também amigos de Deus, agora herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo em glória. O resumo. Na antiga aliança, se lermos em Êxodo 19, do 5 ao 6, nós vemos lá que a antiga aliança era chamada Israel, propriedade peculiar. Na nova aliança, que está lá escrita em 1 Pedro 2:9, somos chamada de geração eleita. Na antiga aliança, Israel estava dentre todos os povos. Na nova aliança, a igreja é povo adquirido. Na antiga aliança, existia um reino sacerdotal, onde apenas uma vez no ano o sumo sacerdote entrava e fazia um sacrifício. Na nova aliança, somos sacerdócio real, pois Cristo, o nosso sumo sacerdote, já entrou uma única vez no Santo dos Santos, nos garantindo agora a entrada para sempre. Na antiga aliança, o povo santo chamava-se Israel, apenas uma nação. Na nova aliança, nós chamamos Nação Santa de Igreja. Israel de Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Efésios capítulo 2, versículo 14. Não esqueça de agradecer a Deus por ter nos reconciliado com Ele através da morte de Cristo. A cruz está vazia, Ele vive e agora eu posso ter certeza de uma vida eterna e feliz. Cristo é a razão de minha alegria e paz. Sou grata por Ele ter me escolhido. Sei que não foram os cravos que seguraram Jesus na cruz, mas o seu grandíssimo amor por nós, que o fez suportar a dor, a vergonha, o escárnio e a morte. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.